Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para darmos início a mais uma aula. Hoje, dia 12/6/2020, a nossa aula é de Ciências e Sociais com o tema Diversidade Cultural no Brasil. E o que vem a ser diversidade cultural? Você sabe o que significa a palavra cultura? Aqui ao lado eu coloquei dois termos para vocês. Biodiversidade e coloquei diversidade cultural, para nós entendermos um pouquinho antes de nós entrarmos no conteúdo do livro, correto? Aqui no quadro eu coloquei para vocês biodiversidade. O que é biodiversidade? Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de seres vivos existente em determinada região ou época. Biodiversidade. E o que são diversidades culturais? O que é uma diversidade cultural? Diz respeito à existência de uma grande variedade de culturas, há vários tipos de manifestações culturais que nos revelam essa variedade, tais como, agora nós vamos conhecer um pouquinho dessa diversidade, tais como, ou seja, quais são essas diversidades cultural que existe? Então nós vamos ver lá. A linguagem, existem vários tipos de linguagens, tá? A dança, cada região, cada país tem a sua cultura relacionada à dança. Há um tipo de dança, que nós chamamos também de cultura. Tem as vestimentas, que são as roupas, que varia de região para região, a vestuária, tá? Que são as roupas, que varia muito de região para região, de país para país. A religião, outra coisa, também religião é cultura. E religião, cada um determina, cada um segue aquela que acredita. Entre outras tradições, como a organização da sociedade, que também são diversidade cultural, tá? Então nós vamos acompanhar agora um pouco do raciocínio do que o livro traz para nós darmos continuidade ao nosso entendimento em relação à diversidade cultural no Brasil. Vocês vão pegar o livro 4 de vocês, abrir lá na página 278 até a página 281, nós vamos estar trabalhando com esse termo, tá? Então, a palavra cultura possui vários significados. Um foi do que eu coloquei aqui. E existem muitos outros, tá? Entre eles, o de que ela está associada aos costumes de um povo, como os hábitos, as crenças, vestimentas, religião, arte, valores morais, mito e tudo aquilo que influencia o seu modo de viver, de sentir, de pensar e de agir. Tudo isso nós chamamos de cultura. Assim, quando falamos em diversidade cultural, estamos nos referindo aos diferentes costumes nas várias sociedades e também, muitas vezes, dentro de uma mesma sociedade, como é o caso do Brasil. No Brasil, nós temos a diversidade cultural, por quê? Porque existem várias culturas em uma mesma sociedade. Cada região brasileira tem um tipo de cultura. Mas na região Nordeste não moram só os nordestinos. Para a região Nordeste, por exemplo, migram outras pessoas vindas de outras regiões do país, vindas de outros países, né, do mundo afora. Então, consigo elas trazem o quê? Culturas diferentes. Então, acabam que a mistura, essa troca de conhecimento entre os povos, tá? Então, toda a região Nordeste tem a sua cultura, a região Norte tem a sua cultura, a região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, cada região tem a sua cultura. E juntando esse conjunto de culturas, nós encontramos o que é a biodiversidade cultural, tá bom? O Brasil é um país com grande diversidade cultural. Esta é uma das características do nosso país e ela está presente por conta dos diferentes povos que fizeram parte da construção da cultura brasileira no decorrer
da sua história. Ou seja, quando ele fala sua história, do surgimento, né, do desenvolvimento do nosso país. Logo no surgimento, logo que surgiu. Quem foram os primeiros? Foram os indígenas. E os indígenas já tinham a sua cultura, a cultura nativa. Depois vieram quem? Os europeus. E os europeus trouxeram com eles a sua cultura totalmente diferente da cultura indígena. Então houve o quê? Houve estranheza no início? Houve, porque os indígenas tinham uma cultura totalmente diferente da cultura dos europeus. Só que com o tempo eles começaram a se envolver e houve aqui a troca de hábitos, de costumes, de crenças e começaram a enriquecer. Depois os europeus teve a necessidade de trazer quem? Os negros africanos para o Brasil para trabalhar na mão de obra. Então, os africanos também tinham uma cultura totalmente diferente da cultura dos europeus. Houve mais uma mistura de cultura, tá certo? Então, no nosso Brasil, no nosso país, existem grandes variedades de culturas unidas, juntas, é onde nós trocamos conhecimentos, tá? Aqui abaixo vocês estão até vendo algumas imagens que está mostrando a capoeira. Por que estou mostrando a capoeira? Porque é de origem africana, tá? Virem a página de vocês. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, aqui viviam diversos povos indígenas. É o que eu acabei de falar para vocês. Cada qual com sua cultura e todos muito ligados à natureza. Ou seja, os indígenas sempre viveram em total contato com a natureza. Né? É tanto que eles preservam mais a natureza do que os egípcios civilizados. Após 1500, os portugueses chegaram e, ao decidirem localizar o Brasil, trouxeram elementos da cultura europeia. Foi os costumes, os hábitos que eles trouxeram para o país. Tá? Durante a colonização também houve ainda a vinda, né, de africanos escravizados, que foram os negros africanos que vieram para o Brasil, servir de mão de obras para os trabalhos dos europeus, ou seja, eles trabalhavam como escravos. Tá? Alguns séculos mais tarde, outros povos como italianos, alemães, japoneses, também se instalaram por aqui. Ou seja, além dos europeus, outras culturas vieram em busca de riquezas nas terras brasileiras. E com eles vieram o quê? Novas culturas, novos costumes, novos hábitos para o quê? Compartilhar com todas as outras culturas que já existiam aqui. Que aqui já estava quem? Os indígenas, os europeus e os africanos. Em seguida veio os outros. E acabou havendo o quê? Uma troca de hábitos, de culturas e de costumes. O encontro dessas várias culturas resultou na chamada diversidade cultural brasileira. Por que diversidade? Porque eram diversas culturas em um único país, né? Em um mesmo ambiente da sociedade. Aqui abaixo vocês podem até ver algumas imagens retratando essas culturas. A pintura no rosto lembra quem? A cultura indígena, né? O tacacá lembra que tipo de cultura? A alimentação brasileira também foi influenciada pela diversidade cultural. O acarajé, não é nem tacacá, perdão, é o acarajé. Por exemplo, é uma alimentação que tem origem o quê? Africana. Ou seja, os africanos espalharam essa cultura da alimentação, onde todos aprovaram e gostaram, e hoje em dia não é só os negros africanos que fazem esse tipo de alimentação. Todas as outras pessoas, todos os outros chefes de cozinha que aprovaram essa alimentação, hoje já fazem. E abaixo vocês estão vendo uma barca de sushi, né? Que muita gente também aprecia essa cultura que é maravilhosa. Além da herança de outras culturas, o encontro entre povos diferentes faz surgir costumes e características que são tipicamente brasileiros e se manifestam de forma comum em todas as regiões do país. É o caso, por exemplo, da língua e da religião. A língua oficial do Brasil é o português.
embora seja uma herança dos portugueses. Atualmente, ela apresenta características diferentes da língua de origem. Ou seja, por que ela apresenta características diferentes da língua de origem? Porque lá em Portugal é um português totalmente diferente do nosso português dito aqui no Brasil. Por isso que tem essa diferença. Uma delas diz respeito ao vocabulário, ao qual foram incorporados termos de algumas outras línguas. Por exemplo, as indígenas. Algumas palavras que nós temos o hábito de falar, mas que são de origem indígenas. Vamos ver quais são? Abacaxi é de origem indígena, mas nós chamamos a fruta, né, aquela fruta, de abacaxi. Tatu e jacaré também são palavras de origem indígenas. E as de origem africanas? Cafuné, mochila e bambolê. São palavras de origem africanas. Virem a página. Além disso, cada região do Brasil possui termos que são usados tipicamente por aqueles que nela vivem. Por exemplo, alguns termos utilizados em algumas regiões do Nordeste brasileiro são estranhas, né, para os moradores da região Sul. Ou seja, algumas palavras que são ditas lá no Nordeste, quando alguém que mora na região Sul escuta, ou seja, acha estranho. Por quê? Porque não tem o hábito de ouvir aquela palavra. E muitas vezes aquela mesma palavra lá no Sul, ela é dita de outra forma, tá? E assim vice-versa. Muitas palavras que nós usamos aqui na região Norte, que lá na região Nordeste, ou na região Sul ou Centro-Oeste, ela é interpretada, ela é falada de outra forma, tá? É igual a palavra a macaxeira, por exemplo. Em alguns estados é macaxeira, em outros é aipim, em outros é mandioca. Então varia muito de região para região a cultura da fala, da língua, tá? Então, são exemplos de regiões praticadas, de religiões praticadas por brasileiros. Quais são as religiões que os brasileiros mais praticam, mais frequentam? É o catolicismo, o candomblé, o protestantismo, o espiritismo, o islamismo, o umbanda, o judaísmo e entre outros. Ou seja, religiões ninguém escolhe para ninguém. No Brasil nós temos, além dessas ditas aqui e citadas no texto, existem muitas outras. Então cada pessoa escolhe a religião que quer seguir, tá certo? Virem a página de vocês. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham entendido direitinho o significado da palavra diversidade cultural no Brasil, correto? E aqui abaixo nós temos o exercício de aplicação da página 282, continua no livro 4, que vai até a página 283, é o exercício de aplicação. No exercício 1 tem um texto, leia a reportagem. Para você ler essa reportagem, responder as questões, você tem que ler o texto que vai falar sobre um filme que é brasileiro, que ganhou uma grande repercussão no Brasil. Ele foi campeão de bilheteria, ele ganhou até para os Smurfs 2. Então, mas para que eu possa entender esse filme, esse texto, eu tenho que ler e interpretar para me poder responder a questão letra A, correto? Virem a página de vocês. Na questão letra B, pesquise algumas palavras que podem fazer parte da cultura de algumas regiões, como Rio Grande do Sul, Ceará ou outras regiões do Brasil. Por exemplo, lá na região Sul, prenda. O que quer dizer prenda? Aí você vai colocar na frente o significado de prenda. O significado de prenda é mulher do gaúcho. E assim por diante. Então, vocês vão utilizar agora o dicionário para auxiliar vocês nessas palavras. Na questão 2, por que podemos afirmar que o Brasil possui diversidade cultural? Ou seja, por que o Brasil, nós podemos afirmar, né? Por que ele existe tantas culturas diferentes? Aí você vai colocar na questão número 2.
3. Além de indígenas, portugueses e africanos, outros povos colaboram para a formação cultural do Brasil. Cite algumas delas. Vocês vão citar algumas culturas diferentes, mas que contribuíram para o crescimento cultural no Brasil, tá? No texto que eu acabei de explicar para vocês, tem todos. Virem a página para vocês, mas se você não encontrar o que você está querendo utilizar para responder essa questão, você pode utilizar revistas, auxílio da internet para responder, porque lá também nós vamos conhecer vários outros tipos de culturas e você vai até, o que vai fazer? Melhorar o seu conhecimento em relação à diversidade cultural do Brasil. Na próxima página é o exercício proposto, que é o exercício que fica para casa, tá? Que vai dar somente uma página. Tá certo? Eu espero ter contribuído para esse estudo de hoje e até a nossa próxima aula.